Agora, então, seria o Dr. Flávio Rubinstein para cuidar do assunto streaming, de novo, o conflito ISS e ICMS. Por favor, Dr. Flávio. Bom dia a todos. Queria cumprimentar a Karen e a Tatiane pela organização do evento, cumprimentar todos os presentes, os colegas de debate. Eu vou apresentar alguns slides mais para provocar e trazer algumas considerações gerais, sem nenhuma pretensão óbvia de esgotar o assunto. Bom, começar apresentando um contexto rápido de streaming, o que é o streaming, quais são as principais plataformas e a tendência de crescimento dos negócios de streaming no mundo e também no Brasil. Depois, uma perspectiva rápida comparada de como os outros países estão tributando streaming, e aí passar para a questão brasileira com o debate ISS e ICMS, alguns pontos para discussão na mesa. Bom, streaming é uma forma de disponibilização digital de conteúdo. O conteúdo pode ser de música, pode ser de filmes, pode ser também de texto, outras formas de vídeo, até treinamento, webinar, enfim, são várias as possibilidades de distribuição de conteúdo. É uma transmissão contínua, um fluxo contínuo de dados. É diferente do download, porque no streaming o acesso se dá durante o próprio stream, a transmissão do pacote, e o acesso se dá não de forma definitiva. Diferente do download, no streaming o acesso se dá nas plataformas de assinatura enquanto há assinatura e nas plataformas gratuitas enquanto aquele que tem o controle sobre a plataforma quiser disponibilizar o conteúdo. Existem hoje serviços de streaming que permitem o acesso ao conteúdo offline. Por exemplo, no Apple Music dá para fazer o download dos álbuns, até no Netflix dá para fazer o download de filmes e seriados, mas isso não é um download verdadeiro, e isso não se diferencia do streaming por uma razão simples. O conteúdo continua sujeito ao controle da plataforma, e enquanto se tem a assinatura, aquele conteúdo pode ser acessado offline. No momento que a assinatura se extinguir, o conteúdo não é mais acessível. E ele tem, às vezes, até uma restrição temporal, como no Netflix, até porque a plataforma negocia e renegocia o seu conteúdo de forma frequente. Por exemplo, a notícia recente de que a Disney vai criar uma plataforma própria de streaming e vai, potencialmente, retirar do Netflix o seu catálogo. Então, a plataforma, que é o Netflix, coloca de forma limitada esse acesso offline. Então, não é verdadeiramente um download, porque não fica a critério do usuário o uso e o acesso permanente àquele conteúdo. Muito bem, então a gente está falando de algo que é diferente de download, portanto, diferente de aquisição. O streaming pode se dar em 3 modalidades. A modalidade gratuita, que inicialmente era mais difundida, ela não é verdadeiramente gratuita, não existe almoço grátis, ela é apoiada e suportada por anúncios. É a famosa modalidade ad-supported. A plataforma ela ganha receitas com a veiculação de publicidade. O usuário não paga, mas a plataforma tem fonte de receitas através de anúncios. A gente tem a modalidade paga, normalmente através de assinaturas, como Netflix, modalidade premium do Spotify, Apple Music e tantas outras. E existe uma modalidade que vai trazer grandes discussões, que é a modalidade empacotada, é o bundled service. Então, a gente viu aqui no caso, por exemplo, dos prestadores de serviço de comunicação, quando há também o desenvolvimento de uma atividade de streaming. E a gente pode ir além. Se a gente pensar, por exemplo, no caso americano da Amazon, eles têm a oferta do chamado Amazon Prime, que é uma anuidade que o usuário paga e ele tem acesso a uma série de funcionalidades com aquela anuidade. Ele tem acesso a frete grátis, ele tem acesso a desconto em produtos, ele tem acesso a instalações, ele tem produtos exclusivos e ele tem também acesso a um catálogo de streaming e a um catálogo de streaming de música e de streaming de vídeo. Enquanto a Amazon aqui no Brasil ainda está engatinhando e começando com a oferta de produtos na plataforma de e-commerce, o Prime no Brasil ainda não tem esse bundle de serviços, mas provavelmente é uma questão de tempo para passar a ter. E aí traz uma série de discussões. Como é que a gente diferencia o que é streaming do que não é? O quanto daquela anuidade representa o benefício que o usuário tem usando o serviço de streaming e o quanto é para as outras funcionalidades. Isso é, obviamente, impossível de determinar. Então,
Existem várias plataformas gratuitas. As que estão mais para cima são de conteúdo de vídeo, desde a TED Talk até o próprio YouTube, que é a plataforma mais usada. Algumas dessas têm modalidades premium, com acesso pago, mas a maioria funciona com acesso gratuito e tem receitas através de publicidade. Algumas de música e, finalmente, até streaming de jogos. Temos também as plataformas que têm streaming pago, na modalidade de assinatura, também desde vídeo, música, até jogos, como plataformas do Twitch, do PlayStation. A gente está sabendo que a Microsoft vai lançar uma que parece que vai ser muito bem sucedida. E os chamados serviços empacotados, bundled services, que têm uma série de funcionalidades, são pagos, e uma funcionalidade em especial é o streaming. E isso pode ser uma tendência. A gente pode começar a ver serviços cada vez mais complexos e diversificados que contenham um componente de streaming. A gente pode, no limite, pensar que, em algum momento, serviços que não têm absolutamente nenhuma relação com mídia passem a oferecer um componente de streaming de áudio ou de vídeo como um diferencial para atrair os seus consumidores. Então, cada vez mais, a tendência é que esses serviços ganhem feições mais complexas e não sejam individualizados, como streaming de áudio, streaming de vídeo, ou de notícias ou jogos, por exemplo. Alguns dados muito rápidos também de contexto. O uso de dados tem crescido de forma astronômica. Aqui se mostra o quanto o consumo de dados tem crescido, especialmente em plataformas móveis. Quando a gente olha a parte de streaming, especialmente de vídeo e de áudio, a gente vê que ela responde pela parcela predominante do consumo de dados, também em escala mundial e também com tendência de crescimento. E isso tem um componente geracional também. Quando a gente olha, por exemplo, a geração dos millennials, os jovens que hoje estão dominando o mercado, a gente vê que o uso é muito maior de dispositivos de multimídia e de acesso a serviços de streaming do que em gerações mais velhas. Então, a tendência de crescimento é de dinâmica de mercado, mas é também uma questão geracional. O Brasil é um dos campeões em acesso à internet, tanto em plataformas de desktop, e mais ainda, e especialmente em plataformas móveis. O Brasil tem um uso extremamente avançado e diversificado em plataformas móveis, e a maior parte dessa utilização é realmente para acesso a streaming, redes sociais, que tem também componente de streaming e etc. Isso tem provocado uma mudança drástica no próprio mercado de publicidade. Cada vez mais a publicidade digital ganhando espaço, crescimento também contínuo. E, dentre os vários nichos de streaming, o de videogames, por incrível que pareça, é aquele que representa o maior potencial de receitas. Então, vídeo on demand, música digital, publishing, as publicações de texto e de notícias, mas especialmente de videogames. Para se ter uma ideia, esses são dados da Associação Internacional da Indústria Fonográfica. Hoje, as receitas com música digital já superam as receitas físicas. Então, aquele declínio da indústria da música foi estancado e já começou a haver uma ascensão, um crescimento anual de receitas, e esse crescimento é gerado pelo aumento de streaming. E o streaming cresce de forma contínua. Então, o acesso a essas plataformas só tem aumentado mundialmente. Só para ter uma ideia, a estimativa é que haja 212 milhões de usuários dessas plataformas, já gerando uma receita de quase 4 bilhões por ano, 4 bilhões de dólares. Aqui é só streaming de áudio. Se a gente olhar a posição do Brasil, a gente vê que o Brasil é um dos países que tem os usuários mais engajados em acessar essas plataformas de streaming. O Brasil é um dos campeões. E especialmente em dispositivos móveis. O Brasil é um dos países que tem maior uso de dispositivos móveis para streaming e, de novo, um componente geracional importante. Quanto mais jovens os usuários, mais tempo eles gastam acessando esses conteúdos móveis e privilegiando as plataformas de streaming. No caso do vídeo, também o crescimento é absurdo. A gente pode pegar como exemplo o Netflix no Brasil, que já tem receita superior à receita combinada de várias emissoras tradicionais de televisão. Então, esse é um contexto em que o streaming tem se mostrado cada vez mais relevante. E isso, claro, traz uma série de discussões tributárias.
Internacionalmente, o que a gente vê é uma tendência de cobrança de IVAs, os tributos que são geralmente nacionais, sobre consumo. A gente sabe que a dualidade brasileira, mercadoria e serviço, especialmente por governos subnacionais, é atípica. E, na maioria dos países que adotam uma estrutura de IVA, as discussões sobre tributação de streaming já estão ou em fase avançada ou já mesmo em fase de implementação. Então, é uma tendência mundial que haja cobrança de IVA sobre atividade de streaming. Na América Latina, a gente tem visto alguns movimentos recentes. A Argentina tentou na municipalidade de Buenos Aires, a Colômbia também tentou recentemente a tributação de streaming, e essa tributação tem sido tentada através de retenções das administradoras de cartão de crédito e de outros agentes do mercado financeiro. Mas isso ainda não tem sido praticável. São propostas, a da Argentina foi suspensa enquanto se discute, a da Colômbia, o início é para o ano que vem, mas o mercado também ainda não está adaptado. Então, isso mostra uma dificuldade especial, que é, quando se tenta tributar e não se está tributando pelo local do prestador, está se tentando ver o local da atividade e, portanto, está se tentando reter de algum agente intermediário na cadeia, porque muitas dessas empresas estão no exterior, a dificuldade de implementação é tremenda. E a gente vai ver que isso repercute na discussão brasileira quando a gente tem a importação do serviço de streaming. Alguns países têm discutido também propostas específicas de tributos sobre streaming. A França quase implementou, a proposta voltou recentemente, mês passado, à discussão. Seria uma alíquota de 2%, um turnover tax, não é um IVA, é um tributo sobre receita bruta das plataformas de streaming, e tem uma diferenciação, a gente falou em censura, 2%, mas se tiver conteúdo pornográfico ou inapropriado, é 10% a alíquota. O Canadá tentou recentemente também, mas acabou desistindo de um tributo específico sobre as receitas de streaming. A discussão que vem do projeto do BEPS, da OCDE, e a própria União Europeia tem participado, é a de recomendação que os IVAs sejam cobrados no destino. Estava falando com o Alberto antes aqui do nosso painel, ele acredita que possa ser uma tendência no Brasil também, mas, como a gente vai ver, não é a forma atual de abordagem. É interessante do ponto de vista teórico de política fiscal a tributação no destino, mas quando a gente olha atividades como o streaming, a implementação é extremamente difícil e os custos de compliance, tanto para os contribuintes quanto os próprios custos de administração tributária, também são gigantescos. Então, a Europa tem sofrido dificuldades com isso, e outros países também que tentam tributar no destino têm o mesmo problema. Porque o ponto é como identificar quem é o consumidor daquele serviço de streaming. Se é por pagamento, quem disse que o endereço que ele deu para a administradora de cartão é exatamente onde ele mora? Quem disse que o endereço dele é onde ele passa a maior parte do tempo, onde ele está acessando o conteúdo? A plataforma é móvel. Ele pode morar numa cidade e trabalhar em outra e ficar no transporte, no meio do caminho, assistindo a plataforma. Ele pode viajar. Ele pode consumir aquilo também em dispositivos que não são os dispositivos deles. Quantos aqui não têm problemas também no trabalho com pessoas que usam plataforma de streaming em ambiente de trabalho? Então, a gente começa a enfrentar essas dificuldades, são dificuldades práticas, que trazem questões interessantes de como cobrar efetivamente um IVA no destino quando a gente trata de serviços extremamente pulverizados e, na maioria, consumidos por pessoas físicas. E mesmo pensando em intermediário, plataforma de pagamento, cartão de crédito, o que seja, hoje a gente já vê também a tendência de fintech, de serviços mais sofisticados e tecnológicos do mercado financeiro, transferência de dinheiro por aplicativo, transferência por mensagem, uso de Bitcoin e tudo isso. Então, essas dificuldades só vão aumentar. Nos Estados Unidos, vários estados e municípios já têm tributos que alcançam a atividade de streaming. Na maioria são Sales and Use Taxes, são os tributos subnacionais americanos sobre varejo, mas existem também alguns estados que cobram um tributo de entretenimento, como se fosse um Entertainment Tax, sobre essas atividades. A situação lá ainda é bastante diversificada. Esse mapa aqui mostra os estados de cor azul, são aqueles que ainda não tributam transações digitais. Os de cor verde tributam, mas mesmo os que tributam, às vezes fazem diferenciação entre download e streaming, às vezes tem regras específicas também que trazem isenção para algumas operações. E dentro dos estados também tem a problemática local, porque os municípios também têm competência
para tributar essas operações. Então, o cenário é bastante diversificado também, não tem uma harmonização, e isso tem gerado vários problemas, inclusive concorrenciais. Chegando, então, feito esse contexto, chegando aqui no caso brasileiro, o que a gente vê? A gente vê, em termos de histórico, uma dualidade já bastante conhecida, discutida nos outros painéis, mercadorias versus serviços, estados e municípios. É uma característica peculiar do nosso sistema de tributação de consumo. O padrão mundial é a unificação de tributação de consumo e serviços. Enquanto permanecer essa dualidade, a gente vai viver com esse problema. Daria para pensar no IVA, até se fosse um IVA nacional, eventualmente, professora Tatiana, a gente poderia pensar numa forma de não haver repartição efetiva de competências, mas haver um compartilhamento de receitas. Mas, enfim, essa é uma discussão que, ainda que possa se mostrar interessante, ela não tem viabilidade política, essencialmente, nesse momento. Então, a gente continua com a dualidade existente, mercadorias e serviços, estados e municípios, e, quando a gente trata desses serviços, a dualidade traz um monte de problemas. A gente vê a evolução da jurisprudência do Supremo também como um ponto interessante, porque a polêmica, além de mercadorias versus serviços, passa por se serviços são somente as conhecidas obrigações de fazer, ou se a gente está começando já a viver uma era de uma conceituação mais ampla de outras operações com intangíveis que não sejam essencialmente obrigações de fazer. São duas questões importantes para discutir a legislação municipal, como a gente vai ver na sequência. Já houve um caso histórico aqui que trouxe muita polêmica do Netflix em São Paulo, mesmo antes do advento da lei complementar. O município de São Paulo pretendeu tributar a atividade de streaming do Netflix, sob a alegação que se tratava de licença de software, o que parece, o Roberto não vai concordar, mas parece não ser uma posição acertada. Claro, se usa um software na atividade de streaming, mas como se usa software em praticamente tudo hoje, no carro, na geladeira, e o uso do software é para viabilizar a atividade, não é a atividade fim em si, não é uma licença de software, é a mera plataforma para que a atividade seja desenvolvida. Então, parece que, antes do advento da lei complementar, não seria possível a tributação das atividades de streaming. Houve muita pressão de mercado, especialmente das TVs por assinatura, por uma mudança legislativa, por uma questão concorrencial com as plataformas de streaming, especialmente de vídeo. E hoje ainda a gente vê, fora as questões subnacionais, que a gente vai debater com um pouco mais de cautela, questões federais, tanto de tributação nas remessas internacionais, quanto a própria discussão, que está bastante quente agora, de revisão da Condecine e, eventualmente, ampliação da Condecine para conseguir abarcar esses grandes catálogos de streaming de vídeo. Mas, ficando no âmbito aqui do tema, que é a tributação subnacional, a gente teve, como foi também debatido nos painéis anteriores, o advento da Lei Complementar 157, que trouxe um subitem específico da chamada disponibilização de conteúdos de áudio, vídeo, imagem e texto por meio de internet. Então, o que parece aqui é uma descrição exatamente de uma atividade de streaming, porque a gente está falando de uma disponibilização sem cessão definitiva, então não é algo que se aproxima de uma aquisição de um intangível, de download, é uma disponibilização temporária, restrita, que fica sob controle da própria plataforma. A gente vê que não é só para áudio e vídeo, abrange também texto, e aí a gente entra na questão da discussão da imunidade de imprensa, e a gente começa a ver também uma série de pontos que não estão esclarecidos na lei complementar e que vão começar a surgir com força. Eu vou abordar alguns deles na sequência. A primeira questão interessante existe, além da menção da imunidade, existe na própria descrição do subitem uma menção à exceção, que são serviços de acesso condicionado, e aqui parece uma referência clara. Aqueles serviços são regulamentados pela Anatel e são serviços, essencialmente, de TV por assinatura. Então, a gente já começa uma primeira discussão aqui, que acho que vai ser interessante para os debates. Quando a gente tem um prestador que já desenvolve um serviço de telecomunicação e tem uma funcionalidade de streaming, parece ser uma situação. Agora, a gente tem algumas dessas empresas que desenvolvem atividades de telecomunicação, mas que estão criando serviços apartados de streaming. A gente vê, por exemplo, a Globo acabou de lançar
um serviço de assinatura muito parecido com o do Netflix, que pode ser acessado pela web, pelo celular, que não tem nenhuma relação com a própria atividade de telecomunicação da Globo, nem com a infraestrutura de TV a cabo, nem nada do gênero. A gente vê agora as outras emissoras também já noticiando que vão criar funcionalidades parecidas, Record, SBT. Então, é uma questão de tempo para a gente ter serviços específicos de streaming que não são dependentes e não estão agregados a essa estrutura tradicional dos serviços de telecomunicação. Vários dos municípios já adotaram leis locais para exercer essa competência. A de São Paulo, como a gente viu no dia 31, foi aprovada, está agora aguardando sanção, mas outros municípios já se movimentaram em direção parecida. A gente tem o caso do Rio de Janeiro, Recife, Palmas, Blumenau, Porto Alegre, enfim, é uma tendência também que os municípios comecem agora a preencher esse espaço de competência. O que a lei de São Paulo traz? Traz uma mera reprodução do subitem, então não inova em nada, exerce a sua competência de forma plena, conforme a lei complementar permitiu. Numa inovação interessante, que surgiu de um diálogo da administração tributária municipal com o mercado, se pensou numa alíquota unificada para todo o item 1, que abrange as atividades relacionadas a software, inclusive aqui para streaming, para nem haver uma discussão entre subclassificações, e também, na mesma alíquota, a veiculação de publicidade digital. Então, já uma ideia de trazer alguma paz de espírito para o setor, afinal, em muitas das situações, discriminar o que é cada uma dessas subatividades se tornava algo bastante tormentoso. Então, a alíquota vai ser única, 2,9%. A imprensa, quando divulgou a legislação de São Paulo, trouxe uma notícia de 1,09%. São em vários veículos de comunicação, que parecia uma confusão com o número do subitem, até porque seria inconstitucional a alíquota de 1,09%. Então, a alíquota é 2,9%, é uma alíquota única. A tributação se dá no local do prestador, e a estimativa, talvez o Alberto tenha dados mais atualizados, é de 35 milhões de arrecadação por ano, que é uma arrecadação não desprezível, com certeza. Apesar da inovação da lei complementar, continua ainda vivo o debate do ICMS, que deveria, também na mesma linha do que se viu com a publicidade, deveria ter sido superado. Afinal, com o advento da lei complementar dirimindo o conflito de competências, não deveria haver discussão sobre a incidência de ICMS. Mas a discussão está aí. O streaming é mencionado no âmbito do convênio do CONFAS, é mencionado também no âmbito da decisão normativa de São Paulo. O que parece, na verdade, ser o streaming como uma descrição do acesso ao software, não parece ser o streaming das mídias digitais, mas a interpretação pode ser mais aberta também, e já há conversas de bastidores de autoridades estaduais que estão demonstrando a pretensão de tributação dessas atividades de streaming pelo ICMS, o que parece inadequado. Afinal, a gente não está diante de um serviço de comunicação, não dá para confundir o conteúdo com a infraestrutura, e também a gente não está diante de uma situação de aquisição de bens digitais. Então, ainda que superada a polêmica da incidência do ICMS sobre bens digitais, aqui não há aquisição. Aqui há, e essa é a tendência mundial, uma prestação de serviços. E nisso parece bastante acertada a posição da Lei Complementar 157. Algumas considerações finais, aí eu levanto pontos para a gente conversar em conjunto no debate. Primeira discussão é a abrangência. Quais serviços de streaming? Todo streaming? Aulas disponibilizadas online? Isso pode ser considerado como streaming? Vídeos de treinamento? Conteúdo até gerado pelos próprios usuários, as pessoas que geram seu próprio conteúdo e colocam em plataformas de streaming. Então, claro, a gente conhece o streaming de vídeo, o streaming de áudio, que são os tradicionais, mas a tecnologia de streaming hoje tem sido usada para várias formas diferentes de entrega de conteúdo. Jogos, notícias, conteúdo gerado pelos próprios usuários e assim por diante. Então, a primeira discussão é o que está efetivamente abrangido. Segunda discussão é como tratar o caso das plataformas que não têm localização no Brasil. São muitas, algumas das principais já estão no Brasil, não por questões só tributárias, mas por questões de moeda local, de acesso ao mercado, de pagamento via boleto e tudo isso, comunicação com os consumidores de forma mais próxima. As que não estão, em muitos casos, não estão por questões ainda também de dificuldade regulatória,
questões de banco central, meio de pagamento, como organizar e estruturar as operações. Às vezes se divulga no mercado a impressão de que quem não está no Brasil é porque não quer pagar tributo brasileiro, que nem sempre corresponde à realidade. Existe uma dificuldade bastante intensa de burocracia e de outros elementos não tributários para a operação ser localizada no Brasil. E aí a gente entra nessa discussão. Se a plataforma está localizada no exterior e o usuário está no Brasil, a gente pode estar diante de uma importação de serviço de streaming. E aí, sendo uma importação, o próprio usuário é que teria que recolher o valor do tributo. O que, de novo, volta àquele ponto, como no IVA europeu, como fazer o controle, como fazer o compliance, em termos de obrigações acessórias, e como a própria fiscalização pode alcançar essas operações. A gente está tratando de operações pulverizadas, existe uma dificuldade até de localização exata de onde estão esses consumidores, que podem estar com mobilidade. Basta dizer agora que o Netflix está para lançar streaming em avião, por exemplo. Muitos dispositivos hoje também permitem streaming em relógio, wearables, todos esses aparelhos. Então, cada vez mais a localização vai ser difícil. Então, existe uma dificuldade, porque algumas dessas plataformas, que são players importantes do mercado, não estão no Brasil, não têm presença no Brasil. Segundo, como tratar, para fins de não incidência, a exportação. A plataforma que está localizada aqui, mas que tem usuários fora do Brasil, e muitas já fazem isso, e pode ser uma tendência, plataformas com conteúdo de música e de filmes tipicamente brasileiros, e podem ter interesse global. Como tratar isso para fins de não incidência? É uma exportação, deveria ser tributada, não deveria? Enfim, no âmbito do ICMS, do ISS, desculpem, essa discussão é interessantíssima. A gente tem também a aplicação da imunidade sobre livros, jornais e periódicos, uma discussão de como efetivamente isso se aplica no âmbito de streaming. Se a gente tem um streaming de notícias em forma de vídeo, a gente está no âmbito da imunidade. Se a gente tem uma assinatura de um jornal eletrônico em forma de streaming, um bundle de vários tipos de revistas e jornais, já existem serviços assim, que se paga uma mensalidade e se tem acesso a um número considerável de revistas diferentes, enfim, como aplicar a imunidade de livros, jornais e periódicos nesse âmbito. E uma segunda imunidade que nem está mencionada na lei complementar, mas que também traz uma discussão interessante, é a de fonogramas e videofonogramas de artistas brasileiros. Afinal, se ela é uma imunidade que, como a própria Constituição prevê, alcança o conteúdo digital, está na redação constitucional, a pergunta que fica é, essa imunidade se aplica no caso de streaming? O streaming que use conteúdo de fonograma e videofonograma de artistas brasileiros faz jus a essa imunidade? Isso é interessante, primeiro, por uma questão de abrangência e, segundo, por uma questão de identificação. Você tem uma plataforma de streaming que tem no seu catálogo fonogramas e videofonogramas de artistas brasileiros e tantos outros de artistas que não são brasileiros. Como fazer essa diferenciação e como aplicar a imunidade? Sob pena da gente ter uma imunidade cada vez mais ineficaz, porque se a tendência, como a gente viu, é que não haja mais mercado de distribuição física, ou haja um mercado limitado, e o próprio download vai dando lugar ao streaming, então, se a imunidade de fonograma e videofonograma de artista brasileiro não se aplicar à principal forma de entrega de conteúdo, que é o streaming, a gente começa a pensar qual a utilidade da imunidade. A questão da fronteira com o ICMS, que a gente já viu, os estados pretendendo tributar, isso, obviamente, vai levar a litígios. As novas formas de streaming e os bundled services, que têm serviços agregados de várias naturezas, como eu mencionei. E, acima de tudo, uma questão da necessidade de previsibilidade. O grande tema hoje de tributação internacional, já passado o BEPS, é a certeza e a previsibilidade de tributação. Tax Certainty é o novo projeto da OCDE. A União Europeia também tem um projeto semelhante. Então, a questão é, se a gente está em fronteiras conceituais e tecnológicas extremamente móveis, dinâmicas e inovadoras, como que a gente vai trazer previsibilidade para os players do setor, para os contribuintes, para os próprios consumidores, e como que a gente vai ter um cenário que, óbvio, permita a arrecadação tributária para financiar as atividades do governo, mas não traga uma insegurança permanente de sobreposição de competências e de indefinição quanto à forma adequada de tributação. Isso traz
alguns impactos interessantes. Então, o primeiro impacto é a própria dinâmica do mercado, como que o mercado vai ser afetado, tem questões concorrenciais, tecnologias diferentes competindo, uma discussão sobre reajuste de mensalidade. O Netflix já veio a público dizer que, com o imposto de São Paulo, não haverá nenhum tipo de alteração no valor da mensalidade, mas claro que isso vai depender caso a caso e setor a setor, não da vontade do governo, mas da própria dinâmica dos atores de mercado, das elasticidades e da competição. Se houver uma tributação excessiva, especialmente com uma incidência inadequada de ICMS, isso vai levar a um encarecimento enorme desses serviços, e isso, como vários especialistas internacionais mostram, vai empurrar muitos consumidores para o uso das plataformas ilegais de streaming, que também estão em crescimento franco. Parece, quando a gente discute, que a gente está só no âmbito de atividades de players conhecidos e regulados, mas existe um sem número de plataformas ilegais que fazem streaming de conteúdo de forma pirata. E, se ficar muito caro o streaming tradicional, os consumidores podem ser empurrados para essas plataformas como forma de economia. É uma dinâmica parecida com o que se viu no começo da música digital. Quando se ofereceu para os consumidores uma alternativa cômoda e com custo acessível para ter música de forma lícita, aumentou de modo tremendo a receita da indústria fonográfica e diminuiu o interesse na pirataria. Então, a gente precisa ter alguma cautela, porque a história mostra que o encarecimento e a dificuldade no acesso ao conteúdo de mídia, e agora especialmente de streaming, pode levar a efeitos indesejados de comportamento dos consumidores. E, claro, a potencial tentativa de cobrança de ICMS pelos estados vai levar a litígios que implicam custos, incerteza, falta de competitividade para o Brasil. A gente tem que olhar que esse é um mercado global, um mercado digital, e o Brasil está inserido num cenário de concorrência fiscal internacional. Então, não adianta também a gente pensar em política tributária doméstica, esquecendo que isso tem impacto na decisão das empresas de desenvolver atividades no Brasil ou fora do Brasil e na própria decisão dos consumidores de quais plataformas eles vão utilizar. Eram essas as considerações para provocar o debate. Obrigado a todos e estou à disposição para as questões. Obrigado. Muito bem, doutor Flávio. Isso deixa a gente realmente a pensar que tudo está em construção, nada está pronto. E vamos continuar a construção. Mas eu vou passar diretamente a palavra para a doutora Carolina, que é da Microsoft, que tem uma pergunta específica para o doutor Flávio, e depois a gente dá continuidade, enquanto o doutor Alberto respira um pouco, porque essa construção depende bastante dele também. Sim. Obrigada. Primeiramente, queria agradecer novamente o convite, Tati. É sempre bom estar aqui, escutar, e aprendo bastante. É difícil ser uma das últimas, que dá um desespero. É muita notícia ruim, né? Eu fico anotando os termos que se utilizam, né? Monstro, surreal, para ver se eu melhoro o meu vocabulário, porque normalmente os adjetivos que eu uso são bem menos elegantes. Então, acho que eu vou, obviamente, sou da Microsoft, então não tem como eu deixar de comentar bastante do que você comentou, Tati, rapidamente, e aí os efeitos que isso dá para a indústria, tem aqui meu colega da IBM aqui que sofre também. Então, esse ano foi um ano muito difícil para o setor, né? Então, acho que tanto o Estado, os municípios, a Receita Federal resolveu dar atenção que o nosso negócio já estava sendo alterado há alguns anos, né? Mas ainda não tinha a atenção que esse ano foram os 3 entes todos juntos, né? Então, soluções de divergência da Receita, mudando posicionamentos antigos com relação ao imposto de renda na fonte, convênio, decreto, parecer normativo. Acho que semanalmente a gente teve uma surpresa ruim. Então, foi um ano bastante difícil. Mas também tiveram algumas coisas boas. Acho que o Flávio comentou da alíquota 2,9, que era uma exigência do setor. A gente também sofria com a questão de ficar 1,1, 1,2, 1,3. E, na verdade, a gente tem ofertas de negócio que englobam vários serviços todos juntos. A licença com processamento, com armazenamento.
Então, foi uma vitória e foi, na verdade, até uma história de sucesso boa, com uma abertura de diálogo muito bom na prefeitura, né? Então, agradeço aí a nova administração, que teve um olhar diferente para o empresariado. Então, foram várias reuniões, então foi muito legal. Infelizmente, a mesma abertura de discussão a gente não tem conseguido no Estado. Esse convênio é maléfico, né? Eu chamava ele de uns nomes horríveis antes. Boa, Tati. Ele é terrível, né? A gente tentou bastante reuniões na Secretaria da Fazenda, até explicar a questão da diferença de como a indústria alterou, né? Não é possível que eles consigam escrever que um software eles usam o termo personalizado, padronizado, usam uns termos bastante difíceis de descrever, e eles equiparam o software vendido físico, virtual, download, eles chamam de streaming na nuvem, como sendo exatamente a mesma coisa. E, assim, são completamente diferentes, né? Eu acho que o de caixinha com o download, a gente podia até encontrar bastante similaridade. Agora, quando a gente vai para a nuvem, eu enxergo isso dentro da empresa, né? Então, a Microsoft, historicamente, a gente tinha vendedores no Brasil. Vendedores, royalties, licença. Negócio lindo, né? Vende, pronto. Agora, não. Agora, a gente tem gente técnica, tem investimentos de bilhões em data centers. Então, a gente só consegue ter o SaaS porque a gente tem infraestrutura, porque a gente tem data center, porque a gente tem técnica. Então, o processo de venda é outro, porque não é um simples licenciamento, tem serviço. Então, realmente, são coisas muito distintas, né? Então, a gente fica numa insegurança jurídica imensa agora entre essa discussão entre ICMS e ISS. Acho que a indústria como um todo não concorda com esse posicionamento do Estado, esse convênio, né? Nós, da Microsoft, concordamos com você, Tatiana, com relação à SaaS, para nós é serviço, a gente não vamos mudar a maneira como a gente opera, discordamos. Agora, o que fazer para o futuro, né? Você comentou a questão da discussão acadêmica, da junção do empresariado. Então, a gente tem as associações que são bastante ativas com relação ao convênio especificamente. Nós somos da opinião e estamos discutindo isso em âmbito das associações, em uma medida judicial, que seja uma DIN ou um mandado de segurança. A curto prazo, talvez não mude nada, a gente não vai ter uma decisão, mas a gente precisa fazer isso como instituições. E aí a gente entende que não existe outra forma que abrir esse canal de comunicação com estados, que não existe hoje, é muito precário. Eles realmente não... Acho que eles desconhecem o dia a dia das empresas. Então, eu acho que é essa junção entre a gente vai entrar com ação judicial contra o convênio, a gente precisa essa discussão acadêmica, é muito importante. E aí juntar isso com associações, com quem entende da parte técnica e tentar um diálogo melhor aí entre... E até fazer um apelo até ao judiciário, né? A gente também está avaliando essa questão de... A gente tem 2 ADINs já, né? O setor tem dos decretos. A gente não tem nenhuma expectativa de movimentação a curto nem a médio prazo, né? O que também nos preocupa. Então, a gente agora tem um cenário de possível litígio e contingência fiscal do próximo ano. Então, as empresas, na verdade, estão avaliando, já estão aí se movimentando com os advogados para o que a gente vai fazer com relação ao ICMS, se essa medida judicial que a gente pretende ingressar agora, né, a gente não conseguir nada antes de abril do ano que vem. Posso só fazer uma consideração? Não sei se o Maurício quer complementar, mas eu acho que eu tenho muitos bons argumentos para a inconstitucionalidade do convênio, né? Porque ele trata de temas que não são temas de convênio, são temas de lei complementar, ele extrapola o âmbito da sua competência e foi o Salvador, que não está aqui, mas que também é do nosso grupo, que levantou a questão de ele, inclusive, não observar a emenda constitucional 87 do e-commerce, né, na medida em que ele desconsidera a existência de operação interestadual.
Então, eu acho que é muito inconstitucional, assim, não é pouco. Não sei, Maurício, se você quer... A questão seria uma DIN ou caberia um mandato de segurança coletivo. Estamos aí agora numa discussão qual que é a processual, qual que é a melhor forma, né? Porque realmente também temos... Bom dia a todos, obrigado aí pelo convite. Eu concordo totalmente, né? Eu acho que convênio não é um instrumento hábil, né? O convênio 181 adota ali alguns eufemismos, né? Como redução de base de cálculo, benefício fiscal, remissão, anistia, mas na verdade criou-se, né? Novos fatos geradores, né? Ampliados pelo convênio 106, e o Supremo, bem recentemente, já se manifestou com relação ao convênio 110, salvo engano, né? Dos combustíveis, de que os convênios não são meios hábeis a criar novos fatos geradores, né? Então, isso já tem uma posição bastante recente do Supremo Tribunal Federal com relação a isso. Fora a invasão, né, de algumas competências exclusivas de lei complementar também, né? Questão de sujeição passiva e tudo mais. Então, eu estou totalmente de acordo aí com a sua posição. As discussões são muito interessantes. A gente vê que a legislação não acompanha, Carolina, os serviços e as utilidades, pelo que a gente viu aqui agora. Neste instante, estão sendo criados outros vários, que a gente nem conhece aqui ainda, né? Devem estar sendo lançados agora no mundo. A gente nem os conhece ainda. Então, mas essa legislação não está preparada ainda para acompanhá-los. Mas eu só perguntaria para a Carolina, porque é ela que precisa se ausentar, antes que a gente continue os debates, que ainda falta o doutor Alberto, para trazer outros elementos para a gente. Quem sabe isso se esclareça um pouco melhor, como é que os legisladores estão pensando. Carolina, você tem ainda algum comentário? Porque é ela que precisava sair mais cedo. Não, eu acho problema? que eram esses. Eu agradeço. Depois vou informações. ver o vídeo, Alberto. Quero ver. Agradeço a todos e obrigada, Tati. Obrigada, Carolina.